Para passar no concurso, você vai precisar enfrentar coisas que você nunca enfrentou. Para passar no concurso, você vai precisar estudar coisas que você nunca estudou. Para passar no concurso, por vezes você vai ter que olhar para um assunto e vai falar: meu Deus, por que eu estou estudando isso? Mas você vai estudar porque você sabe que isso vai fazer você acertar uma questão a mais. E essa uma questão a mais vai fazer você passar um caminhão de candidatos e você vai estar mais perto da sua aprovação. Com base nisso, nós vamos entrar no artigo 40 da Constituição Federal, ainda falando de administração pública. É um artigo delicado, por isso que nós vamos com calma. Eu vou fazer realmente aqui alguns vídeos, 3 ou 4 vídeos menores, para você conseguir digerir tudo, porque é um artigo complexo e com um agravante, porque tem muita coisa nova da reforma da Previdência. Então nós vamos lá, com calma, porque se não for com calma, você vai ficar nervoso, nervosa e não vai entender, e você vai ficar pé da vida e vai errar isso aqui no concurso. Eu não quero que você erre, eu quero que você acerte. Tá bom? Então estamos aqui de volta, Direito Constitucional, concurso, escrevente técnico judiciário, TJSP, você sabe de tudo isso e você sabe que eu tenho a turma de exercícios lá também, 10 conto por mês, meu número está aqui embaixo de WhatsApp, se você quiser entrar, entre lá, você me ajuda. E ó, clica também aí em todas essas propagandas desses malucos que aparecem, que resolvem anunciar aqui no canal, mas se tem anúncio porque o canal tem interesse, né? Então só clique lá nos anúncios, porque quando você clica no anúncio você me ajuda. Cara, se você não está na turma de exercícios e assim, você está assistindo aqui os vídeos, é a única coisa que eu peço para você, realmente, nem só que você curta e compartilhe ou comente, mas também que você clique nesses banners aí de propaganda, porque, cara, você me ajuda bastante, de verdade, de verdade. Então, pedidos aqui, clique, compartilhe, clique nas propagandas, saia depois das propagandas, fique por aqui e depois entre na turma de exercícios, tem aqui o meu número de WhatsApp, tá? Para que eu te passe lá todas as informações de como vai funcionar isso, para você ter acesso a R$10 por mês. Cara, o que você faz com R$10, hein? Pelo amor de Deus. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes aqui. Primeira delas, regime próprio de previdência social. Por que eu estou falando isso? Você se lembra, ó, lembre-se de que existem dois regimes de previdência. Regime geral, que é o INSS, e o regime próprio, que é feito pelos entes públicos. Então, por exemplo, em São Paulo você tem a SPPrev, tá? Então, você tem o regime geral e tem o regime próprio. O que o artigo 40 está falando? Está falando do regime próprio, tá? Então, olha só, o regime próprio de previdência social, a gente até falou isso do que era esse regime próprio no vídeo passado. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Então, contributivo, porque todos vão contribuir. Opa, contribuir o que é? Descontar, né? Ou se for o ente público, ele vai dar um dinheiro ali, vai depositar um dinheiro ali. Então, caráter contributivo, porque todos vão contribuir, e solidário. Solidário também no sentido de que todos serão atingidos pelos benefícios, embora todos tenham que pagar. Tá? Então, é isso. Caráter contributivo e solidário. Então, a primeira coisa, regime próprio de previdência dos entes públicos para os servidores. Qual a característica dele? Contributivo e solidário. Ponto. Então essa é a primeira questão que já pode cair no seu concurso, tá? Caráter contributivo e solidário. Aí veja só, como é que acontece a contribuição ou a solidariedade? Mediante contribuição de quem? Ó, mediante contribuição, estamos aqui com essa expressão contribuição, o que é? Uma ajuda financeira. De quem? Do respectivo ente federativo, então vamos colocar aqui, contribuição de quem? Do respectivo ente federativo. Então, se o Estado de São Paulo fez o SPPrev, o Estado de São Paulo tem que botar um dinheiro ali. Ponto. Também quem é que vai contribuir? Servidores ativos. Também quem é que vai contribuir? Aposentados e pensionistas. Então, veja só. Quem é que dá dinheiro para o SPPrev? Quem é que dá dinheiro para a previdência própria, para o regime próprio de previdência?
Quem dá é o próprio ente federativo. O ente federativo aqui você entenda. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Então, eles dão o dinheiro. Então, eles instituem esse regime próprio de previdência e eles dão o dinheiro. Então, quem é que contribui para esse regime próprio de previdência? Primeiro, os próprios entes federativos. Está aqui. Além disso, os servidores ativos, os servidores que estão trabalhando. Além disso, quem contribui? Aposentados e pensionistas. Ah, mas eu vou me aposentar e vou ter que contribuir? Vai. Desculpa. Senão nem você recebe. Então se você não contribuir, você também não recebe. Então é o sistema. O sistema é dessa forma. Infelizmente, é dessa forma que funciona. Então, quem é que dá dinheiro? O ente federativo, os servidores e os aposentados e pensionistas. Aí ele traz aqui uma observação. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro e atuarial é o equilíbrio das contas, né? Então, essa é a ideia. Então, a primeira ideia que eu quero que você tenha, qual é? Regime próprio. Regime próprio o que é? É o próprio ente público criando a sua própria previdência social. Então quem trabalha, quem é um servidor concursado, em vez de ele estar vinculado ao INSS, em vez de ele estar vinculado ao regime geral de previdência social, que é o que a gente já viu aqui, regime geral, ele estará vinculado a um regime próprio feito pelos próprios entes públicos, certo? Então essa é a ideia. Tá? Então, a primeira ideia que eu quero que você tenha é essa. Regime próprio de previdência tem caráter contributivo, ou seja, todos têm que contribuir, e um caráter solidário, atinge a todas as pessoas que estão contribuindo. Perfeito. Além disso, qual a ideia? Quem é que paga para manter esse negócio? Quem paga é o próprio ente público que criou essa instituição, esse Instituto de Previdência. Então ele criou e ele mantém aquilo. Quem paga são os descontos que são feitos no trabalho dos servidores, então na remuneração dos servidores é feito ali um desconto e esse dinheiro vai para o Instituto de Previdência próprio, do regime próprio, e também os aposentados e pensionistas que devem também ter um pequeno desconto das suas aposentadorias ou das suas pensões. Tudo para quê? Para equilibrar as contas públicas. Essa é a primeira ideia. Tá? Então até coloquei aqui, lembre-se de que existem dois regimes de previdência, o regime geral do INSS e o regime próprio, que é feito pelos próprios entes públicos. Então a ideia é que o próprio ente público que criou o Instituto de Previdência, o regime próprio para o seu servidor, que ele mantenha isso, mas é claro, ele não vai manter sozinho. Você que trabalha, que é servidor, que será o servidor, terá que bancar com uma parte disso, tá? Então essa é a ideia. Parágrafo primeiro, ó. Servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, e aí ele traz algumas informações. Ele traz inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Então vamos lá. São 3 incisos. Então, primeira coisa, como vai ser a aposentadoria do servidor que está no regime próprio? O que é o regime próprio? É alguém que está vinculado a um regime que não é o INSS. Tá? Então essa é a primeira ideia. Quando e como ele vai ser aposentado? Olha só. Ele vai ser aposentado, inciso 1º, por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Suceder é acontecer, né? Insucedível seria inacontecível. Não, acho que não existe essa palavra, né? Mas a ideia aqui é a seguinte: quando não for possível a readaptação. Vou até colocar, ó, quando não for possível a readaptação. Certo? Então essa é a ideia. Então ele vai ser aposentado no cargo em que ele estiver investido quando não for possível a readaptação. Então pense o seguinte, pense que alguém está trabalhando num cargo público e não é possível readaptá-lo. Então pense, por exemplo, alguém que tem uma incapacidade permanente para o trabalho e não dá mais para trabalhar. Pense numa situação de um professor que sofreu um acidente e não consegue mais falar. E além de ele não conseguir mais falar, ele não consegue mais ter qualquer tipo de condições de trabalhar de outra forma, porque ele, por exemplo, tem problemas de locomoção, seja lá o que for. Essa pessoa que tem uma incapacidade permanente, ou seja, uma capacidade contínua para o trabalho, ele vai ser aposentado no cargo em que ele está.
Então pense o seguinte, imagine eu sou procurador e imagine que eu estou no regime próprio. Se eu, sei lá, sofro um acidente, tenho uma doença e não posso ser readaptado para nenhuma outra atividade, eu tenho que ser aposentado como procurador. Essa é a ideia. E aí, claro, a minha aposentadoria será aposentadoria por invalidez. Então qual a ideia? Quando eu faço aposentadoria por invalidez? Quando a incapacidade for permanente e não é possível a readaptação. Não dá para acontecer, é insuscetível à readaptação. Aí o inciso continua. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. É claro, se você tem uma incapacidade permanente, o que vai precisar acontecer? Você vai precisar passar de tempos em tempos por uma perícia médica para comprovar que você continua incapaz permanentemente. Então é isso que o inciso diz aqui. Hipótese em que será obrigatória a realizações de avaliações periódicas, realização de avaliações periódicas. Essas avaliações servem para quê? Servem para que seja feita uma constatação de que você continua não podendo, ou de que o servidor, né, tomara que não seja você nunca, mas para que o servidor seja avaliado se ele continua ou não incapaz permanentemente de trabalhar como servidor. Então, se ele tem uma incapacidade permanente, isso precisa ser provado de tempos em tempos. Por isso que é obrigatório que ele passe por essa avaliação periódica. Aí a primeira coisa que pode ser perguntada, a aposentadoria do servidor, para que ele seja aposentado por uma incapacidade, precisa ser uma incapacidade permanente, não uma incapacidade transitória. Essa é a primeira coisa. Então, precisa ser algo permanente, algo que está sempre ali, né? Essa é a primeira coisa. E outra coisa, depende de avaliação periódica. Então, é necessária a avaliação periódica do servidor para que você verifique se realmente ele continua ou não incapacitado, tá? Essa é a ideia. Então, a primeira hipótese de aposentadoria é a aposentadoria por invalidez, por uma incapacidade permanente. Ela acontece porque o servidor não pode ser readaptado e existe uma condição para que isso aconteça. O servidor precisa passar de tempos em tempos por uma avaliação periódica para constatar que continua incapaz. Essa é a ideia, tá? Essa é a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Inciso 1º. Inciso 2º. Aposentadoria compulsória. Compulsória é contra a sua vontade. Contra a vontade do servidor. É uma aposentadoria automática. Quando que isso acontece? Com duas situações. Ó. Primeira coisa, vamos ver a idade. Aos 70 anos de idade, então o servidor atingiu 70 anos de idade, ele é aposentado compulsoriamente, ou aos 75 na forma de lei complementar. Por quê? Porque existe uma lei complementar que diz que alguns poderão ser aposentados com 75 anos. Por exemplo, o caso dos juízes, né, dos membros do Poder Judiciário, por exemplo, podem se aposentar com 75 anos. Qual é a ideia aqui? Primeiro, a aposentadoria compulsória não é apenas aos 70 anos. Pode ser aos 70 anos ou 75 anos na forma de lei complementar. Então essa é a primeira informação importante. Não é só aos 70. Às vezes a gente ouve assim, fulano de tal chegou aos 70 anos, tem que ser aposentado compulsoriamente. Não. Existirão pessoas que podem se aposentar aos 75 anos, mas na forma de lei complementar. E aí, a pergunta importante é a seguinte, como é que eu vou pagar para essa pessoa? Aqui tem a resposta. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O que significa? Que se eu tenho pouco tempo de contribuição, significa que a minha aposentadoria também vai ser pouca. Né? Essa é a ideia. Então, se eu contribuir bastante, a minha aposentadoria vai ser muito maior. Tá? Mas essa é a ideia, vai ser uma aposentadoria compulsória. Porque veja só, a gente vai ver mais adiante quais são os requisitos, ou de tempo de serviço, ou algumas outras questões de idade para que a pessoa seja aposentada. Ok. Qual que é a ideia principal? A ideia principal é a seguinte, a aposentadoria compulsória, como ela independe da vontade do servidor, como ela vai acontecer pelo simples fato de o servidor ter atingido uma idade biológica, ter atingido 70 anos de idade ou ter atingido 75 anos de idade, qual é a solução que a Constituição dá? Vamos aposentar essa pessoa, mas essa pessoa vai receber proventos proporcionais, ou seja, uma aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição.
Então a questão importante é a seguinte: como essa pessoa vai ter que se aposentar porque chegou num certo nível de idade e ela terá que se afastar, terá que ser afastada, a Constituição dá uma solução. Vamos dar para essa pessoa uma aposentadoria proporcional. Por quê? Pode ser que ela não tenha atingido todo o período para se aposentar ainda. Até por isso que ela está trabalhando até hoje. Mas qualquer ideia, ela vai receber uma aposentadoria proporcional. Então essa é a segunda hipótese. Então a primeira hipótese, aposentadoria por incapacidade permanente, também podendo ser chamada de aposentadoria por invalidez, e a segunda hipótese é aposentadoria compulsória aos 70 anos ou 75 anos na forma de lei complementar. Tá? Essa é a segunda possibilidade. Aí a terceira possibilidade é a seguinte, ó, no âmbito da União, então dentro da União, a pessoa vai se aposentar, então, servidor da União, servidor que trabalha para os poderes da União, a pessoa trabalha para o Poder Executivo, trabalha para o Poder Judiciário da União, por exemplo, a Justiça Federal, por exemplo, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral. Essa pessoa que trabalha no âmbito da União, qual vai ser a aposentadoria dela? Vai ser de 62 anos de idade, se for mulher, e 65 anos de idade, se for homem. Então essa é a primeira mensagem aqui que eu quero te passar. Dentro da União, ou seja, na União Federal, 62 anos para mulher, e 65 para homens. Então 62 anos para mulher e 65 anos para homem. Essa é a primeira mensagem que eu quero te passar. Agora a segunda mensagem. Então primeiro, ó, no âmbito da União. Então União tem essa disciplina. Você trabalha como técnico judiciário da Justiça Federal. Se você é mulher, você vai se aposentar por idade aos 62 anos de idade, se você for mulher. Se for homem, 65 anos de idade. Tá? Então essa é a ideia. Aí a Constituição traz outra informação. Se for no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, como que vai ser feito isso? Qual é a idade? A idade mínima, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então olha só, qual a ideia? Inciso terceiro, aposentadoria por idade. Aí, vamos lá, dentro do requisito de aposentadoria por idade. Na União, já tem a indicação clara. Qual é? 62 anos para mulher e 65 para homem. Ponto. E estados, Distrito Federal e municípios, que são os outros entes federativos. Como que a gente faz? A gente vai precisar ter uma emenda à Constituição do Estado ou uma emenda à lei orgânica do Distrito Federal ou do município. Essa é a ideia. Portanto, a Constituição não traz, nesse inciso, a indicação de qual é a idade para se aposentar nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo houve uma lei complementar disciplinando isso. Qual é o ponto? Então, antigamente, antes da reforma da Previdência, não havia essa distinção que agora existe. Então, dentro da União, 62 anos para mulher, 65 para homem. Lembre-se, no âmbito da União. E dos estados, Distrito Federal e municípios. Aí você vai precisar emendar a lei orgânica ou emendar a Constituição, se for Constituição, Constituição do Estado, lei orgânica do Distrito Federal ou dos municípios. E aí o que você tem que observar? Observados o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei do respectivo ente federativo. O que significa? Você vai permitir que a pessoa se aposente por idade e vai observar também qual é o tempo que ela contribuiu. Né? Porque isso vai ser importante, esse tempo de contribuição vai ser importante para você estabelecer o quanto você vai pagar. Não basta ter chegado na idade, precisa verificar quanto você contribuiu. Essa é a questão importante aqui. Tá bom, meus amigos? Então, a princípio, nós vamos encerrar este vídeo aqui para que eu traga para você, nos próximos vídeos, outras informações importantes deste artigo que tem muita coisa nova, que é o artigo 40 da Constituição, porque teve muita coisa incluída pela reforma da Previdência. E, portanto, você que está estudando para concurso, possivelmente não viu isso aqui anteriormente. Tá? Então essa é a ideia importante. Artigo 40, a indicação do regime próprio, a indicação de que o sistema é contributivo e solidário, ou seja, todos contribuem e isso protege todo mundo. Além disso, quem que dá o dinheiro para esse regime próprio? O ente federativo, os servidores que estão trabalhando, os servidores ativos, e os aposentados e pensionistas. E se busca o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial, o equilíbrio das contas. Depois disso, disse para você que no regime próprio você tem 3 tipos de
aposentadoria. Aposentadoria por invalidez, quando a pessoa não pode se readaptar, não é possível que ela seja colocada num outro lugar para trabalhar, e tem uma condição para que se mantenha essa aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Qual é esse requisito? Se submeter a avaliações periódicas. Além disso, inciso 2º traz a hipótese de aposentadoria compulsória, que acontece 70 anos ou 75 na forma de lei complementar. Você tem que deixar o serviço público se você atingiu uma dessas idades. E aí, como consequência, você se aposenta, mas com proventos, com aposentadoria proporcional ao seu tempo de contribuição. E a terceira situação é a aposentadoria por idade, e aí tem a indicação. Dentro da União já tem a indicação das idades, 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. E para estados, Distrito Federal e municípios vai precisar haver uma alteração na Constituição do Estado ou nas leis orgânicas, ou do Distrito Federal ou dos municípios, para que a gente saiba como é que essas pessoas, como é que esses servidores vão se aposentar, tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos. Você sabe que eu tenho a turma de exercícios. Realmente faço o convite mais uma vez para você. Me manda uma mensagem aqui embaixo. E além disso, peço para você comentar, curtir e, se puder, clicar aí nos anúncios e depois você já sai, porque isso me ajuda bastante. Tá bom, meus amigos? A gente volta em tantos outros vídeos. Estou fazendo em vídeos um pouco menores, exatamente para que você tenha a tranquilidade de estudar ponto a ponto disso aqui, que é muito importante para o seu concurso, tá bom? Você sabe que eu adoro estar aqui.